Queridos irmãos, dando sequência ao vídeo, Jesus, que eu estou procurando esclarecer essa história. E Jesus foi crucificado entre dois ladrões, entre dois bandidos. Só que um era bom e o outro era ruim. Me desculpe. Só que em dado momento, olha só para vocês, observe só a controvérsia aí. Isso aí não justifica também. Os dois ladrões, um começa a debater com Jesus. Se és rei realmente dos judeus, por que que não se livra? Sei que tem, sei que tem, sei que tem. E o outro ladrão lá, ficou revoltado. Mais ou menos assim, vamos inventar essa história. Quem é você para falar assim dele? Ele que pecado nenhum tem, está passando por isso. Nós sim é que merecemos passar por isso, porque nós somos pecadores. Aí Jesus, isso também é mentira. Isso não é verdade. Jesus, mais ou menos, promete aquele, mais ou menos assim, promete aquele que o defendeu, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se Jesus realmente cometeu isso, ele infringiu as leis divinas. Ele infringiu. Porque Jesus, a providência divina, não passa a mão na cabeça de ninguém, ainda mais quando ele cometeu algum crime. Todo aquele que comete o crime, ele é obrigado a reparar perante a contabilidade divina os crimes cometidos. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E outro, paraíso não existe. E nunca existiu e nunca existirá. Isso é mitologia. Dá para vocês entender que muitas histórias, aí é mitologia, inclusive a sagrada estação, as estações, as quais que eles dizem que por onde Jesus passou e ele caía e ele levava chibatada. Dá para vocês entender que isso é tudo mitologia, que isso tudo foi criado pelo catolicismo, foi agregado ao catolicismo nos concílios que existiram para manter a humanidade na ignorância. Não estou falando mal, gente. Eu estou querendo apenas alertá-los de algo que não existiu e que a humanidade acredita até hoje. Pois bem, daí a algumas horas, Jesus morre. Aí você fala assim, mas por que você faz assim com a mão? Porque eu não sei se você sabe, Jesus não morreu. Ah, esse cara é doido mesmo. Jesus, sabendo que tudo que havia sido combinado foi consumado, você entendeu? Jesus, o
o guia e modelo da humanidade, que não tinha nada mais e nada a nos provar, porque ele nada devia, era o ser mais puro e continua sendo o ser mais puro que pisou aqui na Terra. O que Jesus fez, sabendo que tudo já havia sido consumado? Ele entrou no estado letárgico ou de morte aparente. O que levou as pessoas naquele momento a entender que Jesus havia morrido. Mas antes disso, tem uma passagem que ali está presente. Maria, sua mãe, Maria de Magdala, João, Isabel. E Jesus olha para João e aponta Maria, sua mãe, e diz: aí está, filho, aí está a tua mãe. Aliás, homem, aí está a tua mãe. Mulher, aí está o teu filho. Olha só para ver a sabedoria. Tudo bem. Então Jesus entrou nesse estado de letargia, de morte aparente, e todo mundo achou que ele tinha morrido fisicamente. Até porque não existia naquela época recursos. Hoje em dia que existem recursos, milhões de pessoas são enterradas vivas todos os dias. Imagina 2000 anos atrás. Aí eles pegaram o corpo de Jesus. Que tema terrível, hein? Mas eu não tenho medo de comentar esse tema. Eles pegaram o corpo de Jesus e eles sepultaram o corpo de Jesus no túmulo de José de Arimateia. Porque a família de Jesus não tinha túmulo, mas tinha esse túmulo de José de Arimateia, que era amigo da família. Colocou o corpo dele lá dentro, cobriu com um manto, que não é o manto de Turim, não, tá? Que o manto de Turim é falso. Comprovado pela ciência da Terra. Não é por mim, não. Lacraram o túmulo, né, de Jesus. E Jesus, depois de certas horas, Jesus não ressuscitou ao terceiro dia, não. Porque muitos dizem que Jesus ressuscitou o terceiro dia. E é aí que mora o perigo. Jesus não ressuscitou o terceiro dia, não, gente. Procure estudar, procure analisar e tome muito cuidado. Porque vocês andam comendo gato por lebre. Depois não vão reclamar, não. Quando chegar na parte espiritual. Quando Jesus descansou bastante naquele estado letárgico, ele recobrou a consciência e desmaterializou o teu corpo físico. Devido à evolução dele,
o espírito evoluído, ele pode desmaterializar o teu corpo e integrá-lo ao perispírito e ao espírito, onde ali encontrava apenas uma centelha do eu do Cristo. Ele desmaterializou aquela forma física, desmaterializou todos os bens que ele possuía. O que, no entanto, não existe até hoje na Terra um par de sandália que o Cristo usou. Não existe. Ele procurou desmaterializar tudo que foi dele, porque ele conhecia, através da presciência, a posteridade. E ele sabia que aquele que detesse no futuro algum pertence dele iria arrumar encrenca com o resto da humanidade. Se o manto de Turim, que é falso, comprovado pela ciência, é mantido pelo Vaticano como verdade para que a humanidade da seita não perca a fé, imagine. Nós temos o manto, as vestes do Cristo. Nós temos a cruz do Cristo. E o pior é que tem muitos pastores, muitos apóstolos, missionários, que diz que possuem partes da cruz do Cristo e que vendem para os adeptos por um preço absurdo. Lasquinhas. Isso é uma ladruagem. Então, essa centelha de nosso Senhor Jesus Cristo, ela recobra a vida, ela desmaterializa aquele corpo de matéria que foi concebido através de um ato sexual um dia entre um óvulo e um espermatozoide. Desmaterializa tudo. E ali permanece só aquela centelha divina, como se fosse um holograma fluídica. E ao sair daquele túmulo, foi avistado por quem? Por Maria de Magdala, considerada a maior meretriz na época. O ser mais enfermo naquela época. E ela percebe que era ele que estava a uma certa distância e foi até ele. E ele confirma de fato que era ele. Mas que ela não o tocasse nele, porque ele ainda não tinha ido ao Pai. Verdade. Porque ela possuía um tipo de energia que não condizia com as energias dele. Então,
aquelas energias podia, de alguma forma, assim, interferir na programação do script. Mas pediu para que ela fosse e avisasse os amigos dele que ele havia voltado. Não ressuscitado. Ele havia voltado. E ela foi e eles duvidaram. Vê lá, logo a você, uma meretriz, ele iria aparecer. Se tivesse que aparecer, ele ia aparecer para o seu melhor amigo, João, Pedro, ou para sua mãe. Então, Maria ali presente, percebendo a maldade dos apóstolos, foi até Maria de Magdala e disse: não, minha filha, eu acredito sim que ele apareceu a você. Então, olha só para vocês verem como são as coisas. E depois ele aparece aos apóstolos e pede para que Tomé tocasse nos estigmas que ele trazia nas mãos, que era onde os pregos haviam sido introduzidos. E depois apareceu várias vezes, né? A muitas pessoas. A Saulo de Tarso, na estrada de Damasco. Apareceu para os 300 da Galileia. Apareceu para Ananias. Enfim, para umas centenas de outras pessoas. Até que um dia, naquela forma, ele retorna ao eu verdadeiro. Aquela centelha retorna ao núcleo verdadeiro, que era o eu dele. E depois de lá, voltou algumas vezes apenas aqui na Terra, inclusive em 18 de abril de 1857, na codificação da doutrina dos espíritos, como o cristianismo redivivo. E depois, segundo relatos da providência divina, voltou para buscar alguns seus emissários, como Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá e também Francisco Cândido Xavier. Então Jesus hoje, ele não se faz presente como naquela época, corpo, visivelmente. Jesus se faz presente num todo, onde nós respiramos o Cristo. Nós vivemos o Cristo. Nós temos que exemplificar o Cristo. Hoje eu entendo por que os mártires, os seguidores do Cristo, na época, davam suas vidas físicas quando lhes eram pedido para abjurar o Cristo e eles não abjuravam. Eles preferiam morrer pelo Cristo fisicamente. Mas hoje não há necessidade de nós
sermos mortos, pedir para sermos mortos pelo Cristo. Ser morto pelo Cristo hoje é renunciar à nossa vida material, à nossa vida física, à nossa vida de traição, a nossa vida de orgias, de prostituições, de sexolatria e viver o amor de Jesus em prol da humanidade que necessita. Hoje eu entendo por que aqueles seres se entregavam de corpo e alma a nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que eu entendo? Porque eu não sou ninguém, mas se fosse para mim entregar a minha vida como aqueles entregavam seus corpos, hoje eu entregaria a minha vida, o meu corpo físico, por Jesus. Tanto é que eu não abjuro o que o Cristo foi e continua sendo. Eu não nego. Se chegar alguém e falar assim, Luiz, ou você nega o Cristo ou você morre, agora fala, mete bala. Porque eu não nego nosso Senhor Jesus Cristo. E outra, não sou candidato a nada. Não sou pastor, não sou papa, não sou bispo, não sou candidato a deputado, a vereador, não sou candidato. Detesto isso. Tanto é que vocês estão vendo o meu estúdio, como é que é. A minha camisa, o meu cabelo. Aí vocês me perguntam, Luiz, mas onde você buscou esses dados nos arquivos, na espiritualidade? Então vocês entenderam por que não existe relatos de José na terra? Vocês entenderam? Os concílios baniram José da história. O catolicismo baniu José da história. Porque não condizia aquele comportamento dele com aquilo que eles achavam que tinha vindo do Espírito Santo. Ora, mas como? Do Espírito Santo, foi concebida do Espírito Santo a um pai, né, que vivia de bigamia, que tinha casado com outra mulher, que tinha outros filhos. Por isso que Jesus um dia encontrava-se num lugar, queridos irmãos, realizando uma pregação, e Maria lá foi com os irmãos de Jesus, que era por parte de pai. E ela mandou chamar Jesus, e Jesus disse, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, senão aqueles que fazem vontade de meu Pai que estás no céu. Aqueles que estavam com Maria eram de fato irmãos de Jesus, mas por parte de pai. Não por parte de mãe, porque Mãe Santíssima só teve Jesus. Mas vocês entenderam em que condições que ela teve, né? Tinha que ser tudo do jeito que nós, aqui na Terra, passamos. Porque senão Jesus teria vindo trazer uma lei contrária às leis divinas. Como ele ia ser o guia e modelo da humanidade se aqui na Terra ele teria vivido de uma forma e concebido de uma forma como nós, diferente. Ele é o exemplo a ser seguido. Ele é o modelo a ser seguido. Dá para vocês entender?
Que Deus nos ilumina, nos fortaleça. Muita paz a todos. Esse é o último vídeo.